full of water or it would explode. Os caminhões elétricos estavam à frente de seu tempo, mas carregavam o fardo de enormes baterias. Well, the same problems that we've had in the last 20 years trying to develop an exclusively electric car. The electric trucks had mammoth batteries, and recall this is the battery technology of the early 20th century, giant lead batteries with lots of acid. Their upshot was that they were quiet, but for over-the-road use and general use, they just couldn't go very far without having to be recharged. No entanto, para muitos consumidores da época, a escolha não era entre gasolina ou eletricidade, mas entre carro ou cavalo. Eventually it became very clear that gasoline-powered trucks are cheaper to operate than horses and wagons. You can park a truck for 2 or 3 days, you don't need to feed it, you don't need to watch it, it doesn't get a cold, it doesn't get sick, it doesn't die. It does need repair, but it was just cheaper in the long run than horses and wagons. Embora carroças puxadas por cavalos não pudessem competir com veículos movidos a gasolina, seus condutores não iriam desistir sem lutar. And one of the ways that the Teamsters would try to get a leg up is by backing their wagons with the horses into the radiator of trucks. That was a way to disarm the truck because that was a very delicate part of the truck at the time. Embora pesados, lentos e rudimentares, os caminhões chegaram para ficar. Nos anos seguintes, foi desenvolvida uma nova frota de veículos que iria revolucionar a indústria. Em 1919, um comboio de caminhões militares levou 62 dias para ir de Washington a São Francisco por causa de estradas ruins e de problemas mecânicos. Voltaremos a seguir com caminhões em Maravilhas Modernas. Estamos de volta com caminhões em Maravilhas Modernas. Abram caminho para esses gigantes transportadores de terra com mais de 2 andares de altura. Para chegar à cabine, o motorista precisa subir por uma escada na frente do veículo. De dentro dela, ele pode literalmente mover montanhas. Caminhões como esses são capazes de transportar 320 toneladas de terra. Totalmente carregado, seu peso chega a quase 500 toneladas. Toda a carga é suportada somente pelos pneus. Feito com compostos especiais de borracha e material sintético, o pneu é uma maravilha por si só. Ele tem 3,80 metros de altura e pesa 5 toneladas. Os caminhões atuais, independente do tamanho, devem sua existência aos pneus que usam. E embora os pneus modernos sejam feitos para resistir às piores condições de rodagem, estouros acontecem, que são provocados por detritos na estrada ou excesso de atrito e calor. Os melhores pneus atuam bem não somente quando estão cheios, mas também quando estão furados. Um exemplo é o novo super pneu da Michelin. The construction of the tire is such that when you have a blowout, and we've done this with dynamite on the tires, basically plastic explosive, you can see that it'll just sit right down, the truck will come to a safe stop. Mas o mais controlável de todos os estouros é aquele que podemos antever. A equipe de engenharia da Volvo está desenvolvendo um novo sistema de monitoramento que permitirá ao motorista saber como estão os pneus. With these devices, we know the pressure in this tire even going down the road. If a driver were to pick up a nail, that's not going to get better, it only gets worse. So the driver is notified in the cab, you have a leak in this tire, but at the same time he's getting that signal, we can broadcast that signal through satellite and go to a service, third-party service or the fleet itself, and say, okay, this driver needs this tire, he's in this truck, we know where he is, we know where he's going. O novo sistema permite maior economia de tempo, uma vez que um novo pneu pode estar disponível em determinado local antes mesmo que o pneu com problemas fure. Um século atrás, os primeiros caminhões tinham pneus que não furavam, mas essa era a única vantagem. The first trucks mostly used solid rubber tires. And this was fine as long as the top speeds were limited to about 10 miles an hour, and that was good for city use. If you went out on dirt roads of the country, you had very poor traction with these kinds of tires, no tread or anything.
No século XIX, pneus com ar ou pneumáticos eram usados em bicicletas e nos primeiros veículos de passageiros, mas não eram adequados para caminhões. Um caminhão com pneus de borracha maciça podia levar toda a carga que o motorista quisesse pôr, mas os primeiros pneus com ar explodiam com tanto peso. Mesmo com o avanço da tecnologia dos pneus, muitos continuavam céticos quanto à durabilidade dos pneumáticos. They had a good product, but the public was not convinced because many of the companies that had large trucks and large heavy freight had never had any problems with the solid tire on the rim and the wood spoke. It was just a well-worked horse. So why should they buy these new rubber tires? Apesar dos problemas, os caminhões ganhavam espaço. No início da Primeira Guerra, França e Inglaterra encomendaram caminhões junto a fábricas americanas como FWD e White Motors. Muito antes da chegada de soldados, os caminhões americanos já estavam nos campos de batalha da Europa. These trucks were shipped overseas. Turned out the trucks weren't too good using in the front lines because they were bogged down in the mud of the trenches, but they were wonderful behind the lines for shipping supplies up to the soldiers in the front lines. Lendas nasceram. O Mack modelo AC com nariz achatado e famoso pela confiabilidade foi apelidado de Bulldog pelos soldados britânicos. O apelido pegou e, mais tarde, se tornou marca registrada da empresa. Longe dos campos de batalha da Europa, o exército americano logo passou a usar caminhões. Em março de 1916, soldados sob o comando do general John Pershing atravessaram a fronteira em perseguição a Pancho Villa, que havia atacado Columbus no Novo México. A unidade contava com 550 caminhões. Infelizmente, o exército não havia treinado motoristas ou mecânicos e foi obrigado a contratar civis. Para piorar a situação, diferentes fabricantes haviam produzido 128 modelos diferentes de caminhões. O suprimento de peças não intercambiáveis era quase impossível. Mesmo assim, Pershing reconheceu o benefício potencial de caminhões militares. In 1917, he already had learned a valuable lesson in Mexico, and he immediately went to Washington and to the Bureau of Standards and said, hey, we have to come up with a standardized truck because the problems we had in Mexico we can't repeat in Europe. Em 1917, quando enviou os soldados à Europa, o exército americano encomendou 100 mil caminhões. O governo contratou mais de 200 empresas para fabricar os veículos, mas como o problema de peças intercambiáveis não havia sido solucionado, o desastre era iminente. Algo precisava ser feito. The Army called together several of the heavy-duty truck manufacturers and engine manufacturers, transmission suppliers, to come up with a standard truck design that they could all build at the same time and parts would be interchangeable. And this was officially called the standard Type B, but it's generally referred to as the Liberty truck. World War I was a very significant event as far as the development of the trucking industry is concerned. If we simply look at the numbers, in approximately 1908, there were 4,000 trucks in use in the United States. Before World War I, it had grown to 300,000, and after World War I, it had exploded to over 1 million trucks. The trucks were able to prove themselves to the American public that they were capable of carrying heavy loads under very difficult conditions. As empresas americanas se apressaram para lucrar com a nova aceitação dos caminhões. A companhia de pneus Goodyear finalmente pôde começar a vender pneumáticos ao público em geral. Em 1918, para mostrar a superioridade de seus produtos, a Goodyear equipou 7 caminhões com os novos pneus e eles passaram a circular pelo país. Os pneumáticos permitiam maior velocidade e maior tração em estradas de terra. Isso era fundamental nas estradas americanas, ainda pouco desenvolvidas. As estradas que ligavam cidades e estados eram pouco mais do que trilhas de terra quando existiam.
Os caminhões frequentemente saíam fora da estrada ou caíam em pontes que eram feitas para suportar o tráfego de cavalos. Road conditions and tires are what limited the sizes of the trucks as they grew. I think the truck technology was outrunning ahead of the road conditions in this country. Mesmo assim, os caminhões ganhavam em potência e confiabilidade e a economia crescente do pós-guerra estava pronta para utilizá-los. So after the war, there was a pent-up demand for goods in the country, a poor transportation system, and thousands of soldiers coming back with the idea, I'm going to start a truck line. Mas um fabricante de veículos não participava deste processo. Henry Ford não achava necessário fabricar caminhões. Ele estava preocupado com a produção em massa e em vender seu modelo T a um preço baixo. Outra linha de veículos somente atrapalharia. Fabricantes de carroças, carpinteiros, ferreiros e outros fabricantes